Mas sem mais delongas, vamos lá. Super Xandão versus Serjão dos Foguetes. Eles se encontraram, a gente vai ter o embate do século. A gente vai ter aquilo que a gente sempre sonhou. A Terra é plana? Eu não sei. Prof. Suplementos traz esse vídeo maravilhoso aí pra vocês. Prazer te Olha conhecer os dois, finalmente. hein? Aí, Olha aí, ó. rapaziada, ó. Vocês Conhecendo estavam o pedindo. Xandão aí, ó. Olha lá, ó. Vocês estavam pedindo aí pro Super. Ah, porque você tem que ir lá treinar com o Serjão, que ele vai te arrebentar e não sei o quê. Pior que E é o não vou, cara. foguete, é a explosão. No treino não vou mesmo, É, cara. energia. É nada, eu tô suave também, velho. Tamo de boa aí, ó. Dá pra treinar tranquilo, Ih, porque Bora, vamos lá. Fiquei Ao vivo, todo mundo late na internet. Quando chega ao vivo, né? É sempre uma amizade. feliz, inclusive, que eu vi que o Serjão tinha iniciado o projeto. Eu nunca tinha visto ele pessoalmente, né? Mas pela internet que eu vejo, você já tá bem diferente. Você perdeu bastante peso, né, Serjão? Perdi, eu vou até pesar aqui. Eu peso em casa. Cara, eu perdi quase 50 quilos. Pô, velho, dá pra perceber. Pela internet eu já tinha percebido. Falei pra Comecei molecada, que bom, velho. 186, aí parei no 140. Caraca, o Serjão tá? pesava 186 Perdi quilos. muito, cara. A gente Bom pode aí. trocar ideia sobre isso daí também, viu? Foi legal, foi um projeto aí, É foi... porque eu fiquei curioso pra saber, porque quando eu vi você assim, né, que eu vi que você entrou no projeto e começou a perder peso, eu fiquei curioso pra saber, tipo assim, como que você chegou no peso, se foi por conta de rotina, de trabalho, Foi. se é, tipo assim, hábitos ruins que às vezes pegou lá de, sabe? Tipo, não. é mais Foi hábito molecão. péssimo, né, cara? Foi tudo isso daí, então foi uma Péssimo. junção, não é uma questão assim de saúde, né? Porque tem pessoas que engordam porque tem um problema de saúde não. específico. Não. O seu não foi? O meu foi de comer errado mesmo, Sim. e de ficar sedentário mesmo, a vida Pode toda. crer. Faça o Eu esporte, vim né? estudar aqui e aí você come bandejão. É, aí E ferrou vai. minha vida, foi tal do bandejão. Cara. Sério? Pô, O bandejão, eles colocam um negócio chamado salitre. Ah, porque Que é pra te deixar cheio no arroz, não é? Exatamente. E aí você vai inchando, Puta, carboidrato pra caramba quando você vê. E eu comia bandejão de segunda a sábado. Vixe, Nossa, pode Serjão. crer. Almoço e janta. Nossa Aí não dá, né, cara. Caraca. Aquele negócio vai te inflando, porque o negócio do bandejão é o seguinte, você come, é pouca comida, Sim. mas tem que dar a saciedade. A saciedade, E aí exatamente. eles colocam esse negócio, dá aquela inchada. E não é uma coisa 100% assim saudável, né? Nada Tipo, e saudável. você que tá lá, você tá preocupado em estudar, você não vai pensar em, vou fazer marmitinha, né? Você nem treinava, Não, nunca tinha nem nunca contato tive, com isso, cara, né? nunca tive. Você come o que tá na frente lá, o que tá disponível, né? Aí ali eu disparei, depois como fui morar sozinho, morei no Rio de Janeiro muitos anos sozinho, né? E Aí é só também, congelado, cara, né? quer saber? Só pedido comida, só porcaria. É prático, a gente vai na praticidade. Aí foi embora. Mas agora Pô, da hora, velho. não tô treinando tanto, infelizmente, tenho viajado muito, mas pelo menos a dieta eu tenho mantido, cara. Bacana. Falando em comendo besteira. viagem, É. Eu fiquei sabendo aí que o Serjão foi dar um rolê, foi viajar, você tava nos Estados Unidos? Tá nos Estados Unidos. Foi lá na SpaceX? Fui na SpaceX. Qual que foi o lance lá, cara? Cara, eu quero legal saber um demais. pouco. Foi legal? É legal Achou demais, cara. Ah, pra quem gosta, né, cara? Você entra lá, eles te mostram tudo. Mostram os foguetes, os estágios, as cápsulas. Sim. E o mais legal, cara, que você acha que é tudo feito tudo muito automático. Sim. Não é, cara. Não é? As coisas são apertadas na mão. caramba. Os caras Isso daí é bacana, manual mesmo. Os caras apertando os Raiz. parafusos na mão. Ainda raiz. mais Elon Caraca, Musk, né? legal. Que tipo automatiza tudo. Não é, cara. Não é. É na mão mesmo. O cara, por exemplo, você tem que ver se o foguete não tem nenhuma rachadura para não vazar combustível. Eles passam o equipamento, o cara vai na mão ali vendo onde que tá o problema, faz umas marquinhas, Que tudo. legal. É na mão, cara. É muito legal. Só que não pode filmar nada. Ah. Tem isso. Eles não deixam filmar nada. Nada, filmar nada. Você sai de lá, eles pedem seu celular para ver que foto que você tirou. Caramba. É. Câmera, que chega com uma câmera assim, você tem que deixar na portaria. Eu levei. Eita. Mas tive que deixar na portaria, não pode. E você só pode fotografar a fachada se você estiver do outro lado da avenida. Ah, entendi. Lá de longe. dentro não deixa. É, pode crer. Caramba. Mas lá velho. no Texas é assim também. Eu vou ver o lançamento do Starship no Texas. Na calçada da SpaceX você não pode filmar nada. Aliás, se você filmar, o xerife vem e te pega. Ô, louco. Aí você tem que estar do outro lado da avenida, você pode fazer qualquer coisa. Sabia disso Pisou não. na calçada da SpaceX, eles não deixam. Interessante o rigor que os caras têm, né? Isso daí. É porque tem muita coisa ali que é segredo, né? Sim. Então, vamos supor que eu tiro foto de um negócio e publico, os caras pegam aquela foto e falam, é assim que eles vão. Porque lá você não está a vendo Rússia, o foguete encapsulado. Sim. Você está vendo o foguete todo aberto. Sim. Então você vê o motor aberto ali na sua frente. Entendeu? Aí você tira uma foto daquilo lá, os caras pegam, é assim que os caras fazem o motor. Uma coisa é você ver Engenharia o foguete pronto, prestes a subir, assim, né? Outra coisa é você ver dentro, você pegar Exatamente, detalhes isso aí. específicos ali, né? Isso aí é segredo. Exatamente. Você Isso vai aí lá é e segredo. publica isso, seria até meio de má fé fazer isso daí, né? E a internet achava que vocês dois se odiavam, né?
Nunca odiei, Cara, tem tanta coisa que a gente tem pra trocar ideia sobre, a gente vai ficar hora, porque tem tanta... A história é longa, cara. Tudo começou lá no Flow, inclusive. Eu vi um corte do Sergião que mandaram, que ele fala que eu fui no Flow, falei de terra plana, cheguei lá estompando, né, no Flow. Não. Terra Várias plana não coisas. dá. E depois disso, você me corrige se eu estiver errado, mas no corte que eu vi, você fala assim que... Aí você mandou mensagem pro Flow falando, pô, chamaram o cara lá pra falar de terra plana, o Xandão, chama um físico, um cara especialista do outro lado, né? Pra falar, né? Pra ficar legal. Né? Exatamente. E te chamaram. Exato. E foi a partir dali que você veio o Sergião dos Pois Foguetes, é, eu não foi? falo, cara, eu só tô lá graças ao seu Xandão, cara. Não é graça. A gente aqui, na verdade, é uma mão lava a outra, ué. A gente vai jogando as ideias. Não, mas o interessante é que, assim, o CERN aparece um cara que nem eu falando uma coisa que ninguém esperava. Inclusive, até hoje as pessoas pensam aí que é questão de personagem e tal, mas eu defendo a tese real da Terra plana e eu posso discutir um pouco a respeito disso, inclusive com o Sergião, se ele quiser, né? Mas quando eu surgi, como eu sempre falei no personagem, sempre levando muito na brincadeira, então a galera atrelou muito a Terra plana a questão do personagem. Sim. Falou, será que ele é maluco e tal? O que é isso, né? E o interessante é que Ele isso acredita, abriu então. espaço para, por exemplo, o Sergião aparecer. Abre espaço para discussão, para chegar outras coisas, outros questionamentos, para mostrar o outro lado, para ver um cara lá que nem você que é especialista de uma outra coisa, que tem a questão aí de foguete. É que o Xandão, ele é tipo de uma segunda geração, porque eu tô com esse negócio da Terra plana aí desde 2015. Pode crer. Desde 2015. Porque foi em 2015 que isso estourou aqui. É, que isso voltou a estourar aqui e tal. E eu tô nessa desde 2015. Uma coisa muito importante, aí o pessoal sabe, cara, eu nunca... Por exemplo, eu até nem gosto da galera, vamos dizer, do meu lado, que fala assim, fulano é burro, pô, o Xandão é burro e tal. Cara, eu nunca falei isso na minha vida, entendeu? Sim. Tanto que a galera já me chamou para debater, eu já fui em planetário conversar com... Mas terra plana, assim, eu entendo, né? Mas, né? Não dá pra ser plano, né? terraplanista. Eu fiquei sabendo dessa história. Eu já fui na RIT TV. Na RIT TV. TV de evangélico, entendeu? Cheio do pessoal da Terra Plana lá. Cara, eu troco a ideia, eu converso com a ideia. Agora, quando começam a xingar, aí eu tô fora. Não, aí é chato, né? Não, Mas o aí problema não dá, da cara. internet é justamente isso. A galera gosta de inflamar muito. Eles criam coisas, cenários assim de briga. Porque a briga, Sérgio, é um problema. Isso é um Engaja, problema e ao mesmo a tempo é briga usado engaja. como estratégia. A briga chama atenção. Rende. Mesmo que seja Rende. mentira. Tem pessoas claro. que fingem uma briga que chama, entendeu? É isso. Atenção. Então na minha live lá, por exemplo, a galera também, às vezes chegavam pessoas lá que ofendiam, xingavam, falavam mal de você. Eu falava, rapaziada, pelo amor de Deus, brincadeira é Aí, brincadeira, sem argumento nome, é argumento, também ideia é vi. ideia, não tem nada a ver, né? Não conheço isso. o Sergião pessoalmente, nem Claro. nada. Então, tipo assim, nunca se tratou de uma coisa pessoal. Isso aqui Nunca, é discussão de ideias. O no meu nosso chat, caso, metade entendeu? acredita Então em nunca terra teve plana, um contato certeza. pessoal. É a primeira vez aqui, ó. E tipo, eu tinha Primeira certeza vez. que ia ser de boa. E que a O galera ia nível ficar de comentário surpresa, que vem inclusive, nessa né? live é Isso tudo daí, porque na cabeça terraplanista. deles vocês pensavam que os caras vão se matar, né? Não, então, o Rodrigo Tipo assim, Silva. Pensava que eu ia matar o Rodrigo Silva. Tá de doideira? Já levei o Rodrigo, eu já conversei com o Rodrigo Silva no Flow, no meu programa, agora no Redcast, entendeu? Vou na casa dele, marquei pra ir lá no museu dele, tudo, cara. A galera planta esse negócio, cara. Planta Até mesmo. os caras lá, o Eberlin, aqueles caras, aqueles lá me xingam mesmo. Eles entendeu? xingam? Me xingam. Mas, cara, não tem problema nenhum, cara. Nem zero. Eu fiquei 12 horas no Vilela com esses caras, ué. 12 horas. 12 horas, velho. Imagina o Xandão 12 horas com os caras. Eu fecho. Eu fecho, velho. Larga o pré-treino lá, o Reise do lado, que eu vou tomando e vou estompando. Ali precisava de Eu também não. treino, cara. Deixa ali um halter também, eu já treino, eu faço tudo ali ao mesmo tempo. Não tem isso aí não, velho. Não, mas, foda. 12 horas é embaçado o negócio. Agora, é o seguinte, eu gosto, todas essas pessoas que você citou aí, eu conheço da internet, Nunca né? Eu joguei gosto LOL. das ideias dela, mas eu tenho discordâncias Gente, eu não pontuais jogo de LOL. todos, o que é uma coisa extremamente natural. Você ter discordância, né? O próprio trabalho do Sergião, a galera manda lá pra mim, ele reagindo aos foguetes subindo, eu acho engraçado pra caramba, eu dou risada, velho. Acho muito louco, tipo assim, acho engraçado. Tipo assim, eu não acredito no... Eu vejo a questão do foguete, dele subir, toda aquela coisa, isso pra mim é uma coisa. Outra coisa é discutir a questão que tá orbitando em volta da Terra, que capturou a milhões de anos-luz de distância um planeta, que um satélite pegou isso, que o telescópio registrou aquilo. Isso são coisas pontuais. Agora, que o foguete ele é bem construído, que ele sobe, vai lá, explode, você até foi, né, no... Qual Eu foi? vi Você estava de vários, cara. barco. Não, mas aqui você foi de Starship, barco é. lá. Starship. Foi no Starship? Que ele subiu também, explodiu. A galera, explodiu e todo mundo achou muito louco. O foguete explodiu lá. Quando explode é que é a festa. Então. Então, tipo assim,
tem que levar o Xandão, vou levar o Xandão lá pro questão é que Texas. Nossa, E a cúpula? imagina Pra gente isso, ver o Xandão. lançamento do Starship Eu tô junto. fechado, mas eu vou estompar. Não, eu vou lá Chegar aqui, gravar. eu vou estompar. Eu vou estompar. Eu vou estompar. Você, ó. Eu vou mostrar lá, a gente vai mostrar o foguetão explodindo lá. Ó, Eu eu explodiu. fazendo live do Explodiu. lado, mostrando, e você do outro ali com essa galera. Aí a gente sim. faz o lançamento do Starship no Texas, hein? O Elon Musk prometeu 25 esse ano. Então, num desses aí, a gente combina e vai. 25 Não, lançamentos vai ser legal esse pra ano, caramba. caraca. É isso. Cara, esse encontro tá... Eu tô emocionado, eu tô ali no canto, eu nem quis falar, eu tava só degustando desse momento, né? É incrível, não é? Caçador de demônios, Serjão dos Foguetes, isso Puta que é... pariu. Daí Cara, é, daí é muito o louco tudo suco isso. da Vocês não tão internet, né? entendendo. Tem tanta coisa pra falar sobre essas questões aí, acerca da forma... 2 horas, cara. Porque rende muito assunto isso. Uma coisa é você falar de um lançamento de foguete, discutir Outra sobre coisa. isso. Outra coisa é discutir sobre topografia da Terra. Outra coisa é você discutir sobre o espaço, as estrelas, a movimentação dos planetas. Tipo assim, eu vejo que cada coisa tem uma certa coerência. Quando eu falo sobre a forma da Terra, eu estou falando de topografia. Eu não estou falando do céu, de questões que envolvem órbitas, que, do meu ponto de vista, são especulativas. E eu vejo que em qualquer modelo, para você definir a forma da Terra, o céu, quando você fala do céu, se torna uma certa especulação. Entende? Não estou falando de observações que você registra, claro, que os astrônomos veem, que eles observam, por exemplo, as luas lá de Júpiter passando. Isso daí é uma coisa visual. Mas definir, por exemplo, que é a gravidade que faz isso, é aí que entra a questão do questionamento. Eu tinha comentado na minha Cara, live não esses acredita em dias, gravidade. e até falei, né, se o Serjão queria participar de um, não é nem debate, né, uma conversa lá, tem o Roberto Scur, o André, que tá falando sobre termodinâmica. Cara, tem uns experimentos lá que estão show de bola, Serjão. Eu queria que você desse uma olhada naqueles Eu já vi experimentos. os experimentos. Você já viu? Esse tem erros, aqueles Da experimentos, cara. balança, Mas tem do registro erro de naquilo massa. Tem? Tem. Mas é isso que eu queria. Eu queria que Então. você fosse lá para trocar ideia sobre isso, cara, para agregar para discussão. Porque os Coitado do caras Sergião, eles estão né? assim, o André, ele tem um monte de experimento, pegando amostras aqui com a pressão, as condições de pressão e temperatura aqui de baixo, outras amostras coletadas em montanhas, que ele sobe a montanha, ele coleta a amostra lá. Tem cálculo feito sobre isso, provando que o empuxo e a gravidade não estão determinando o posicionamento ali da matéria. Tem também a questão do teste Caraca, de nivelamento, que é caraca. top, que é a questão das miragens Pois aí inferiores, porque aí no é modelo puro do globo, suco. obviamente você sabe que o mais denso está abaixo. É o que defende, por conta da ação da gravidade, né? O mais denso fica abaixo. E conforme você vai subindo, vai ficando rarefeito, ou seja, a quantidade de matéria, em tese, vai diminuindo. Só que através da termodinâmica, através desses testes de curvatura que mostram em 85, 90% das vezes a miragem inferior acontecendo, eu sei que a galera às vezes não está entendendo, mas depois a gente pode falar um pouco, quem não está a par da discussão. Eles registram cerca de 85 a 90% das vezes a miragem inferior acontecendo. Existe um índice de refração que faz com que o objeto seja ocultado ou não. Isso só pode acontecer se o menos denso estiver abaixo, cara. Isso é muito interessante, cara, porque ele mostra... Mas aí só tem um problema de física em tudo que eles fazem, cara. Certo. É que eles não manjam, isso aí eu falo mesmo, eles não manjam termodinâmica, cara. Cara, Porque as leis que eles aplicam, as leis da termodinâmica, elas têm aplicações que são muito específicas em determinados sistemas. Sim. Então, por exemplo, tem coisa da termodinâmica... Por exemplo, o universo. O universo está expandindo. O que está acontecendo com o universo? Ele está aumentando ou diminuindo a entropia? Entendeu? Sim. Então, você não pode analisar desse jeito, porque o universo ele é um sistema aberto. Sim. E tem muitas coisas da lei da termodinâmica que só funcionam em sistemas fechados. Sim. Então, tem análise que eles fazem, eu já vi os vídeos dele e tal, eu falo, cara, isso aí que ele está fazendo, não tem nada... Você pode até falar de termodinâmica, mas a aplicação das leis da termodinâmica estão erradas. Entendo. Tô me sentindo 25% mais burro. Que isso, chat? Que isso? Agora vem uma explicação aí pra você entender que não é tão difícil assim, não. Porque o sistema não está do jeito que a lei foi feita para ser aplicada. Esse que é a grande questão, entendeu? O que eu queria era justamente fazer uma conversa sobre isso para você ali, se você quisesse, lógico, né? Para poder visualizar o experimento, mostrar para a galera e colocar que nem o Sergião, que é um cara que manja, para dar a opinião dele e mostrar, apontar o erro. Porque lá no canal do André já foram engenheiros participar de debate. Inclusive foi um cara lá, o Luiz, que ele manja muito de termodinâmica. Ele foi avaliar o experimento do pote, que refuta a gravidade. Tô falando aqui na tese, entendeu? A tese defendida é essa, né? Que refuta a gravidade. Isso tudo tá lá, tá registrado. Para qualquer pessoa ir lá e avaliar, entender os cálculos, entender o experimento, tentar refutar, tá à vontade lá. E o que a gente fala é assim, ó, apareceu um cara que manja de termodinâmica, que foi o caso do Luiz. Vamos conversar. Foi lá conversar, a gente conversou. Não conseguiu refutar o experimento.
Já foram médicos participar de debate também. Físicos. Mas aí médico não tem nada a ver com termodinâmica. Não, médico, mas eu muitos falo... É que no caso eu tô citando médico porque assim, o cara ele tem um Médico, conhecimento, é um sim. cara estudioso, sabe? Porque às vezes o cara é médico, mas ele também estuda física. O cara se interessa pelo assunto e mas entende, aí, às vezes então, entende. mas aí, cara, aí tem um problema sério nessas coisas todas, entendeu? Porque assim, a gente tá falando para quem não entende, né? A gente tá falando de uma área da física, que primeiro que ela é extremamente complexa, que é a termodinâmica. Então, por exemplo, eu vi lá, o cara faz os experimentos, só que tem muito erro nos experimentos dele. O experimento dele não é que tá, vamos dizer assim, tá errado. O experimento dele foi montado, beleza, cara, foi montado. Só que para esse experimento, você não pode usar a física que ele está usando, entendeu? Porque toda a termodinâmica que foi feita, toda a dedução das equações da termodinâmica, elas foram feitas para determinadas situações que não são aquelas que ele está aplicando. Então, ele está aplicando uma coisa, é a mesma coisa, você olha essa planta aqui e fala assim, cara, eu vou aplicar a anatomia humana para analisar a planta. Ó, tá vendo ali, ó? A veia não é daquele jeito. Não, cara, tem uma coisa totalmente diferente da outra, entendeu? Então, tem áreas da Será que o física, Xandão vai termodinâmica, ficar uma delas, convertido eletromagnetismo. depois, Eu já vi alguns falarem de eletromagnetismo. Então, cara, eletromagnetismo, cara, é uma coisa altamente complexa, que são equações que foram deduzidas para estudar determinados casos. Então, a termodinâmica ela tem toda uma história de como que os caras chegaram naquilo. Sim. E como que os experimentos foram feitos. Então, assim, o experimento do cara está certo? Cara, assim, em tese, o experimento, a montagem dele está certo. O problema é a física que ele está usando para tentar explicar aquele experimento. Ou seja, ele pegou uma conta você de teria que Bhaskara pegar o e tá experimento tentando dele fazer o... E a partir daquilo a ali, somatória. deduzir outras equações. Sim. Porque Talvez a quer falar uma física, burrada, muita né? gente não tem essa noção que a física é só você catar a equação e sair aplicando. Então não pode fazer isso jamais, entendeu? É isso, mas é isso que a gente defende também, pô. Mas não pode, você não pode, porque cada sistema é um Claro, sistema, sim. entendeu? Tanto, por exemplo, o pessoal da Terra fala da gravidade, só que vocês usam muito a visão newtoniana da gravidade. Isso aí o físico não usa mais. Sim. O físico usa a relatividade, entendeu? Então, por exemplo, como que é... Queria chegar para um cara que estude física do lado da Terra plana. Me explica, então, como que a relatividade funciona aí. Porque Sim. a relatividade, ela funciona. Sim. Isso aí a gente tem certeza. Isso aí não é olhar para o espaço, não. A gente faz experimento em bancada, com laser, experimento da dupla fenda e tal. A relatividade está ali. Sim. Então, agora, como que a gente transfere isso? Então, Ou faltei no curso hoje por preguiça de estudar, veio na live e tô estudando. Aí você me quebra. Eu tenho que trazer conhecimento para esse chat. Esse chat precisa de mais conhecimento, entendeu? Senão nasce terraplanista, tá ligado? tem muita... O problema do pessoal pegar a física, colocar igual você falou assim, vai Tem médico física lá. e solda. Sinto muito pro médico, cara. Ele não entende física. Sim. Entendeu? Ele pode ter o conhecimento que for, mas entender desses nuances que tem em termodinâmica, eletromagnetismo, gravidade, tudo, é um negócio complexo. Cara, existe um livro famosíssimo na física, um livro tem quase 3.000 páginas, chama-se Gravitation. Tem equação ali, cara, que eu tenho certeza, cara, que o Roberto Spur, esses caras não sabem nem que elas existem, entendeu? Então, a questão é a seguinte, as coisas não são, Em são termodinâmica. muito, muito simplificadas para se tentar provar uma tese que está colocando. E não pode ser assim. Sim. Porque você vai fazer um experimento, cara, você vai fazer um experimento de física hoje, você vai num laboratório de física, é um ambiente altamente controlado. Sim. Então o pessoal não entende, por exemplo, se eu começo um experimento com 25 graus de temperatura e termino ele com 25,3, Já mudou. já acabou o experimento. Sim. Esse experimento já não vale nada. Entendeu? Com certeza. Tudo isso que você está falando, Entendeu Sérgio, nada. eu acho fantástico. Porque, assim, muito do que você disse aí, claro que a sua conclusão, você citou a relatividade. No caso, para discutir a forma da Terra, você não tem que discutir relatividade, como que a relatividade é aplicada. Tanto porque, que inclusive, poderia citar, por exemplo, tem o inteligentista, que é o esqueci o nome dele. O inteligentista, ele tem um canal no YouTube, a galera Sim, sabe, ele ele fez é lá. físico. Ele é físico, ele tem doutorado, se eu não me engano, em física. Mas também um cara é numa inteligente, área, né? um cara bom. Sim, Numa área da física. específica. Isso aí. É um cara, assim, bom demais e agrega muito pro debate. Ele, por exemplo, ele é geocentrista, ele defende que a Terra parada, né? A Terra como uma bola, mas a Terra parada, até onde eu sei. E, por Terra exemplo, ele não parada? concorda com a Não, relatividade. Ele diz, inclusive, que a relatividade ela não funciona, ela é uma mentira. Tem um outro professor aqui no Brasil também, o professor Borges. Ele tem um canal no YouTube também, já é um senhor, já não sei quantos anos ele tem. Mas ele disse que na faculdade que ele dá aula, pararam de ensinar relatividade. Ele tem lá no canal dele uma série de vídeos refutando a relatividade. Então, o que eu quero dizer com isso? A questão central é que
Não tô aqui disputando para ver o que refuta o quê. A questão central que precisa ficar entendida do meu ponto de vista é que essas coisas são discutíveis. Você isso aí citou, sim, por exemplo, a certeza. concepção de Newton de gravidade. No próprio modelo do globo existem contradições acerca da gravidade, porque Newton usava uma espécie de gravidade para falar sobre a Terra, aqui. Já quando você fala sobre Einstein, a gente está falando de outra gravidade, que aí entra a relatividade. O Sérgio falou que daí é extraplanetário. Já seria para falar do espaço. Só que são coisas que têm muita especulação. Quando a gente fala da topografia da Terra, a gente está propondo uma discussão sobre forma da Terra partindo do que a gente consegue avaliar aqui, ó. Visual, empírico, mensurável. Você vai lá no mar, você faz um teste de nivelamento, você avalia ali as condições atmosféricas, a questão da densidade da atmosfera, que no modelo do globo, como eu falei, o mais denso tem que estar abaixo. Só que isso daí é provado o contrário. Os registros provam o contrário, que a atmosfera ela se comporta de forma dinâmica, dependendo das condições de temperatura e de pressão. Então, assim, Isso aí, com certeza. é aí que está o negócio bacana, porque o que é ensinado é que Olha a cara do Sergião torrando o cérebro dele. Olha isso, olha aí. Sergião tá agora, ó. Tipo, tá doendo. o objeto, por exemplo, ele é ocultado na linha do horizonte por conta da curvatura. É o que a gente escuta desde criança nas escolas. Ó o barquinho sumindo. Ele está descendo a curva da Terra. Mas isso já foi provado que não é assim. O que faz o objeto ser ocultado é justamente a refração, é o desvio da luz. O desvio da luz, falando de uma forma que... Porque aqui não tem como a gente conversar de forma abrangente sobre tudo isso. Por isso que eu queria... a minha ideia era promover uma conversa, sabe? Com pessoas capacitadas, bem mais capacitadas do que eu, inclusive, porque eu sou só um cara que pesquisa, assim, sabe? Eu vou pegando as ideias, entendeu? Eu vou vendo o que faz sentido dentro da lógica. Então, se você pega ali... Xandão joga LOL, né? Xandão joga... Isso explica muito, chat. E observa um vídeo do André provando claramente isso. Desafio qualquer pessoa, no bom sentido, claro, com respeito para ir lá Eu já ver. vi esse vídeo dele. Mas eu Tá quero... errado. Eu quero depois que você mostre por que tá errado. Porque o que acontece? O André pegou e registrou vários testes de curvatura, onde ele mostra que o objeto, em dias diferentes, ou você consegue capturar a imagem dele ou não. Mostrando que as condições atmosféricas no momento em que é registrado, elas vão mudando de acordo com os dias. Claro, Por isso que eu tô... Aí que tá. a luz Aí- desvia... Aí o meu lance com o André é esse. Por que que quando ele quer provar o negócio dele, Sim. ele mostra que a coisa está mudando, mas quando ele quer mostrar outra coisa, ele fala que não muda? Não, mas ele Entendeu? mostra lá, tem lá, Sérgio. Ele faz assim, ó, por exemplo, ele vai no mesmo lugar. Não, Ele pega um isso aí ponto beleza. numa praia. Isso aí beleza. Ele faz assim, ó, ele fica a semana inteira. Isso aí eu já vi. Ele vai lá, dia 1, tal hora, foi lá e registrou. Pum, capturou o objeto, que deveria estar abaixo da curvatura, segundo o cálculo dentro do modelo do globo, levando em conta o próprio raio da Terra, que eles estipulam que seja um número X. Tem uma trigonometria esférica, existe uma calculadora de curvatura na internet, feita pelo próprio Walter Business, por exemplo, que é um cara que defende o modelo do globo. Então você tem lá, através de uma matemática, uma trigonometria, você consegue ali identificar a partir de qual momento que o objeto estaria abaixo da curvatura. Onde que entra o X da questão? O André vai lá, qualquer outra pessoa, você tem uma câmera potente, você vai na praia, você pega lá todo dia, né? Vou fazer aqui uma semana de registro. Dia 1, você pega lá, a atmosfera está numa condição específica, você registra um objeto que não deveria ser avistado. Tem que ter uma explicação lógica para isso. Aí no dia 2, ele vai lá, ó, aqui o objeto já não apareceu, a base dele já está oculta, ontem não estava. No dia 3, agora o objeto apareceu totalmente de maneira limpa, dá para ver claramente. Dia 4, não deu para ver nada. Porque a atmosfera estava, os gases, a composição dela estava diferente. Às vezes você Isso aí está com num a dia que... atmosfera, com certeza, isso aí influencia. Exatamente, Influencia, umidade essa relativa parte, do ar, tem tudo isso daí. Mas é aí que está o ponto. O que está sendo provado, o que está sendo mostrado é que nunca se tratou de curvatura para ocultar ou não o objeto. E sim a questão do desvio da luz. Mas é aí, é esse ponto, é aí que está. Esse é um ponto do debate, da conversa que eu queria propor, entendeu? Que é para avaliar isso daí. Então, aí, o que acontece? Eu sempre, cara, nesse negócio de terra plana, eu sou geólogo. Sim. Entendeu? E nesse negócio da terra plana, eu sempre falei o seguinte, galera, esquece olhar para o céu, cruzeiro, tô um pouco me lixando para isso, cara. Eu falo a mesma coisa. A geologia, ela prova que a terra não pode ser plana. Sim. Por vários motivos. Primeira coisa, registro de terremoto, cara. Entendeu? Não tem como acontecer um terremoto no Japão. E aconteceu esse dia em Santos, mas foi falso, né? Ah, não, de ontem foi bug no sistema do Google. Ah, não foi? Eu fiquei sabendo disso daí. Mas acontece um terremoto no Japão e eu registro ele aqui na USP, cara. Entendeu? Como que eu registro isso? E não tem como, porque tem ondas sísmicas específicas que elas não atravessam determinados pontos da Terra. Por exemplo, o núcleo, que é líquido.
entendeu? O núcleo Ele é externo que é geólogo. líquido, tem Ele ondas que não passam ali. Não é foguetista, Então, pô. eu não quero saber de Cruzeiro do Sul nada. Terremoto e vulcão, entendeu? Essa ideia do vulcão São aí nunca... duas coisas que Sim. não tem como existir um vulcão numa Terra plana. Isso aí Caramba, não tem Sérgio, como. mas sério mesmo? Não tem. Você tem plena certeza disso mesmo, Certeza cara? Um vulcão, absoluta, você acha cara. que a questão de abalo sísmico precisa da Terra ser uma esfera para Precisa, acontecer? do jeito que é? Sim, porque vulcão, ele acontece em bordas de placa tectônica, certo? E como você tem uma placa tectônica numa Terra que não é esférica? Mas então, eu nunca entendi esse aí, o X da questão, porque isso daí é perfeitamente factível. Qual que seria o problema de ter uma placa? Não é porque o lance se a Não Terra dá pra fosse ter. plana, você não teria forças atuando. Nem a força de gravidade, nada disso não. Força flexural, que a gente chama, que é de você pegar e deformar a rocha, suficiente para quebrar aquilo lá numa placa. Entendeu? É uma tese interessante. Então você não tem acho como. interessante, Não né? tem como. Se você vê um vulcão, e aí o foguete e tal, tudo bem. Agora, se chegar num vulcão e falar que um vulcão não existe, não pode. Não, mas isso daí são Aí- coisas que realmente eu não estou entendendo o atrelamento disso com a forma da Terra, porque é o seguinte: o vulcão existir é uma coisa, a placa tectônica existir é outra coisa, Não promover é. o terremoto. Aí que tá. É a Não, mesma coisa. Não, a Porque mesma o coisa. vulcão mas- ele só existe por causa da placa tectônica. Não, é porque a ideia que eu estou querendo centralizar é o seguinte, ó. Ao mesmo tempo que você diz que tem a placa tectônica, que tem o vulcão, que tudo isso Caraca. corresponde melhor com o modelo esférico, Dói mas ao mesmo pensar. tempo nós temos, por exemplo, esse registro através de teste de curvatura que prova que curvatura não existe. E aí? Para a Terra... Ou seja, porque assim, Sérgio, eu parto da seguinte lógica. Precisa de duas coisas, do meu ponto de vista, duas coisas fundamentais para você provar de forma categórica que a Terra é uma esfera. Curvatura. Eu não posso defender que eu vi numa bola se eu não tenho curva, não é? Não tem como. E gravidade. Porque a gravidade, ela seria, em tese, a responsável por transformar o mundo nessa forma, né? Ela é responsável por guiar aí os ditames das forças que atuam nessa Terra, supostamente Caraca, esférica. o cara é Se teimoso, a gente né? consegue, aqui, visualizando tudo que está à nossa volta, através de testes que envolvem a questão da atmosfera, né? O dinamismo da atmosfera, teste de curvatura, com termodinâmica, cara, a gente que levar consegue tem que provar, levar a gente está o mostrando ali, a gente Xandão pro mostra espaço, que né? não tem curva, de que a gravidade ela Tem. não atua nos gases, por exemplo, que são mais densos. A gente conseguiu, os experimentos lá, eles mostram que a densidade Abanido, não atua. Doug, Você abanido. pega uma molécula, vou exemplificar aqui uma coisa para a galera entender. Você pega CO2. CO2, ele possui uma densidade maior do que o ar à nossa volta, certo? Se eu pego esse CO2 num vulcão, vou usar o exemplo do vulcão. Na hora que o vulcão ele entra em erupção e sobe aquela fumaça preta, ela sobe, ela vai a vários metros, né, de altitude. Centenas de quilômetros, às vezes. Quilômetros, e ela passa, assim, ela fica vários dias lá em cima, né? Vai bem alto. Essa massa preta de CO2, ela está energizada. Ela ganha essa energia propulsora e ela sobe. Se eu pego o mesmo CO2 e eu resfrio ele e transformo em gelo seco, aquela fumaça branca para efeito de palco, de show de palco, ele permanece no chão. Quer dizer, através do CO2, a gente consegue mostrar que o que faz a matéria se movimentar em relação ao meio é a energia que foi aplicada nele. Olha que coisa interessante. Então, nunca se muito. tratou da densidade. Muito, nunca. O CO2 ele tem a densidade, ele tem um peso, tá? Vamos utilizar a palavra peso maior do que o ar aqui que eu estou respirando. Se eu entrego energia para ele, você taca fogo numa madeira, qualquer coisa, você vai ver aquela fumaça preta subindo, ela não está subindo por impulso, ela 329 sobe acabou porque de tá renovar energizada. o sub por Ela 2 vai subir. meses. E se você, da mesma Valeu, forma, resfria, Doug. remove energia, o que vai acontecer? Aquela matéria vai Bebi ficar água, mais mano, densa, bebi água. porque daí as moléculas não vão vibrar tanto, elas não estarão tão energizadas, Sim, elas se sim. aproximam e daí elas dispensam, Só cuidado, permanecem só que no você chão. tá... Então, aí que tem um grande Que é o problema. problema. Você está falando de um sistema aberto. Não, sim, mas E um sistema aberto, ele tem vários outros fatores que influenciam isso. Concordo, mas Entendeu? isso daí foi um exemplo que eu citei só pra galera pegar mais ou menos a ideia. Só que a questão Agora, é que tem um teste de experimento curvatura, fechado, cara, ô, teste de Sérgio. curvatura, tem vários testes de curvatura que provam a curvatura. É aí que tá o ponto. Então, eu quero aí- pegar e mas aí fazer. Eu tem quero que mostrar pegar. pra galera, eu quero provar Mas aí o tem que eu pegar quero fazer. Eu quero o cara pegar... que faz o teste, o André Sim, lá, sim. e colocar ele do lado dos caras que fazem teste. Opa, E é aí, E as isso. fotos e os vídeos? Oh, mas isso por é exemplo, facinho, os caras facílimo. fazem na estação espacial. Oi? E as fotos e os vídeos, por exemplo, que os caras fazem na estação espacial? Xandão fica puto, né? Claro. Isso daí também é uma coisa que entra muito em especulação, porque tem pessoas que acreditam e outras que não. Converse com um astronauta. Tem Já outras conversou com um pessoas- astronauta na sua vida? Não, gostaria. Converse com um astronauta Gostaria. e pergunte pra ele qual é a forma da Terra. Marcos Ele vai Pontes. te falar na hora, cara. Não tem papo.
Astronauta? Eu não sei, não. Astronauta? Tem coisas... Não. Não, converse com um astronauta. Eu já conversei com 4 astronautas na minha vida. Sim. Entendeu? E a primeira pergunta que eu faço para eles é essa. Qual que é a fórmula? Cara, não tem como. Tanto que existe um efeito psicológico que acontece com o astronauta chamado Overview Effect. Que é quando eles olham a Terra redondona na frente deles, eles falam, caramba, cara, porque eles não veem... A gente está acostumado a ver o planeta Terra todo divididinho, né? No mapa e tal. Quando eles olham aquilo, dá um negócio. Conversa com qualquer astronauta, cara. É só conversar com eles, qualquer deles. Eu parto do seguinte princípio. Acho bacana conversar com qualquer astronauta. Legal, o cara passar o conhecimento dele, o que ele viu lá de cima. Só que assim, eu não confio em palavra de homens. Eu confio na lógica. Ciência pra mim é assim, Sérgio. É mas observação. Muitos astronautas são cientistas, por exemplo, cara. Eu não posso... Não, mas a maior parte deles hoje. Mas você entende que assim, ó, é a mesma coisa que eu perguntar para um cara chegar para mim, ele fala para mim, ó, eu vi um elefante cor-de-rosa na sala da minha casa. Tá, você viu, bacana. Como que ele era? Ele era tamanho tal, ele ocupava a sala inteira, era assim, assim, assado. O problema é que são ele descreve para mim. centenas de astronautas que falam a mesma coisa. Não, mas tem outros também que falam outras coisas. Nunca vi. Tem vídeos. O astronauta fala o quê? No canal do Inteligentista. Não, ele fala que não. Ele fala de forma irônica. Ele fala que não é. Não tem, cara. Não, isso você aí. pode ter certeza, cara. A questão é a seguinte, cara. Eu garanto para vocês que isso daí não é tá um maluco. fator decisivo para a discussão, uma vez que, para discutir ciência, a gente precisa usar o quê? Os nossos sentidos lógicos, observar o fenômeno e descrever ele dentro daquilo que é real, daquilo que você pode mensurar e medir. Eu não posso acreditar na palavra de um cara que subiu lá e fala que é uma bola, se aqui no chão não prova. Eu não Mas posso. Aqui no chão que está sendo provado é o contrário. Não é. Aí é que tá, não é, cara. Porque Vamos você fazer. Você Vamos tem fazer, os Sérgio, por favor. Você tem os experimentos do André. Vamos. Tem os experimentos sistemáticos, cara. Mas vamos pegar. Mostra que não é. Vamos pegar também. Tinha que pôr Sabe os por quê? dois. Eu queria os dois fazendo experimento junto. Cara, Aí sim, ué. Cara, vamos fechar, eu fecho. A ideia central aqui é a seguinte. Eu quero ver isso. Isso tudo é perfeitamente discutível. Eu garanto pra vocês que é uma baita discussão interessante. Ó, vamos lá. Tem argumentos bons de ambos os lados. Sabe o que dá pra fazer? Dá pra ir no mesmo lugar que a galera da Netflix fez o experimento. Boa. Entendeu? Não, porque pode eles ser qualquer fizeram o lugar. experimento lá e os caras falam, cara, é redondo, não tem como. Pode ser em qualquer Vamos lugar, fazer o é só experimento. basta levar as pessoas. Briga. As pessoas que sabem, entendem no assunto. Mas e o Final Experiment? O que você me diz? Do Sol da Meia-Noite na Antártica. Provaram. Não tem isso como. Aí, eu não sei. Isso daí Não eu tem sei. como. Eu vou porque explicar. Eu vou tinham lá terraplanistas. Sim. E os maiores do mundo estavam lá. Isso eu não sei. Não, eu não sei. É, Se eram os maiores do mundo, isso daí não. pelo menos os maiores canais, né? Não. Ô, Sérgio, deixa eu definir uma coisa aqui. Tipo assim, eu não sei quem são os maiores terraplanistas do mundo. Eu não sei nada disso. O que eu sei são de terraplanistas sérios que fazem experimento, que gastam um baita dinheiro comprando material científico. Pô, esses caras aí balançam um gastaram monte de coisa. centenas de milhares de dólares, cara, Então, pra ir pra lá. Eu conheço isso. Esses caras que vão lá, fazem testes envolvendo termodinâmica e questão de curvatura, teste de nivelamento e mostram que é impossível da gente ver numa esfera. Eu conheço isso. Caraca. Agora, o fulano que foi com a Netflix lá não sei onde fazer o teste, bacana é pra caramba, só que eu não posso pegar uma pessoa e usar para definir a regra. Mas aí Precisa você tá fazer pegando o André só, ué. Não, um exemplo, é porque do mesmo jeito que o que eu tô falando é que tem um exemplo, de um lado tem pessoas que estão lá registrando e falando que é uma esfera, mas do outro tem outros experimentos que as pessoas não estão parando para avaliar, que envolvem termodinâmica e tese de curvatura, Mas aí o e não legal- estão fazendo embate Deixa eu explicar disso. pra galera o que é o Final É isso que eu Experiment. tô falando, não tem contraste. Mas aí que tá, por isso que eles fizeram o Final Experiment. O que foi o Final Experiment? Eles levaram a galera, os Globe, igual diz o Xandão, e pegaram os maiores canais de terra plana do mundo, 3, 4 caras, e levaram para a Antártica para mostrar que tem sim o tal do Sol da Meia-Noite, entendeu? Cara, a quantidade de equipamento que eles levaram era câmera filmando a câmera, era câmera filmando sombra, e fizeram o experimento, e os terraplanistas que estavam lá avaliaram e falaram, não, o experimento está todo certinho e tal, não sei o quê. Agora, isso tem que fazer. É igual você está falando, não pode acreditar numa pessoa, eu não posso acreditar no André, cara. Não, mas não é Entendeu? para acreditar, você não tem que acreditar em mim, nada, Sérgio. eu já vi ele São fazer, ideias. eu já vi ele fazer experimento Ideias. errado. Não, todo mundo faz. Experimento errado, Então- isso tudo tem que ser avaliado. O que eu proponho é o seguinte: eu tenho a plena convicção, a certeza de que o assunto ele renderia se fosse tratado da forma adequada, fazendo essas comparações que você está falando. Só que não fazem. Esse é o ponto. Eu estou falando aqui de termodinâmica, de teste de nivelamento, são coisas que ninguém fala. A questão do Sol da Meia-Noite, que nem você falou no começo da conversa, que quando você vai falar sobre forma dessa, você fala pra galera esquecer o espaço. Eu falo. Os astros. Porque na geologia acabou, cara. Na geologia não tem como. Exato. Entendeu? Então, vamos assim, Tanto ó. na minha área. Eu trabalho com petróleo. Para achar petróleo, eu tenho que pôr a curvatura da Terra. Se eu não colocar, o poço vai no lugar errado. Se o poço for no lugar... Se o poço for no lugar errado,
Não é que eu vou perder um debate na internet. Sabe o que vai acontecer? É bilhões de dólares que são jogados fora, cara. Sem dúvida, mas aí tem toda uma equação, um procedimento matemático que você utiliza para poder entender que tem o petróleo naquele ponto. E ali tem a curvatura Só que embutida. mas aí que tá o ponto. Se Aí você que tá. tira o fator de curvatura, você não põe o posto no lugar Mas certo. o petróleo... Não, beleza, mas aí que tá. Ó, aí que entra um negócio interessante pra caramba. Aí, Olha ó. como que esse assunto rende. Uma coisa é você dizer que uma equação matemática, ela define a realidade. Outra coisa é a realidade definir a equação. Existe muita coisa, muito cálculo, muita equação no modelo do globo que eles colocam uma variável ali, um número padrão. Eles encaixaram o número são as padrão constantes, então, mas tem coisas que são colocadas como constantes, mas não são constantes, são variáveis. Como, por exemplo, Tanto que a gente nem chama de constante, a gente chama de parâmetro, sabia, né? Porque ele varia de acordo com a região. Mas é aí que tá. Por Então, exemplo, eu não posso usar a mesma equação que eu uso no pré-sal para achar petróleo e aplicar ela no Golfo do México, onde eu Sim. já trabalhei, Sim. porque eu não vou achar, entendeu? o que eu tô querendo dizer, se você tem uma equação lá, Você um tá esboço querendo matemático que o dizer Sérgio bobagem. utiliza ali para fazer o trabalho dele, tem lá onde ele diz que leva em conta a curva da Terra, tudo bem. Na equação matemática, você pode ter uma variável ali que está determinando uma curvatura. Mas e visualmente, onde está essa curvatura? Você não vê, você prova que não tem curva. Não, É aí Cara, que mas entra aí de novo a o questão provar da... que não tem curva, já falei. Tudo bem, o cara foi lá e fez o experimento dele. Tem que pôr um cara do Claro, lado sim, e sim, fazer o isso mesmo tem. experimento. Isso tem, é É justamente isso que esse tem que embate, fazer. é o que está Porque acontecendo. aí, do mesmo jeito que você está É falando o que para tá mim, acontecendo. não acredita no fulano, cara, eu não vou acreditar no André. Não, mesmo não, porque o André, ele Eu- mostra que ele não sabe fazer experimento. Eu não quero Porque pegar... tem experimentos do André que ele mostra na internet que estão errados. É isso, mas Então, como que eu vou estando- acreditar num cara que... Ah, não, o André fez o experimento da curvatura. Cara, mas isso aqui, ó, tem uma lista de experimento dele que ele fez errado. Por que aquele não errou também? Mas é aí que tá o ponto. O cara tá fazendo uma coisa, o cara tá se esforçando para trazer ali um conhecimento, né? E uma coisa exclusiva que as pessoas não estão preocupadas em fazer. Não, mas Se você calma aí, pegasse calma aí. pessoas Experimento preparadas para errado, né, discutir, Xandão? irem lá participar de lives... O legal seria ir lá Mas é participar o que tá junto com ele. acontecendo. Que nem eu tô falando, já foram lá, tudo quanto é gente. É médico, a medicina não tem nada a ver, Então, mas eu tô mas citando aí porque eu tô não falando tem, assim, pessoas que estudam, que têm vontade de mas discutir. aí também Tem tem esse físico, erro, tem cara. engenheiro, tem Tem gente esse que manja erro de do- termodinâmica. Porque Tem... o cara é médico, cara. O pessoal costuma colocar um apelo à autoridade. Eu odeio isso aí. Eu odeio. É porque a galera Eu sempre odeio fala isso, isso, eles cara. falam assim, ó, o cara tá lá tá falando de terra plana, mas ele não faz nem faculdade. Eu falo, ora, mas Não. desde quando a Fazer inteligência faculdade tá não no tem nada a ver. estabelecimento? Não tem nada a ver. Isso aí não tem Inteligência é nada a ver. inteligência. Cultura é cultura, preparo é preparo, disciplina é lance- disciplina, não tem nada a ver. O lance dos experimentos E como isso afeta o Vasco? Porra, como não afeta o Vasco, né? dele, o que tinha que ter era alguém do lado ali, junto com Sim. ele, entendeu? E, cara, e foda-se se o cara é da Terra plana, é do Globo. Cara, é político, eu não tô nem aí. Exato, é Tinha ver que ter o que tá alguém lá. junto com ele para ver o que ele tá... Porque quando você vai fazer qualquer experimento físico, você nunca faz ele sozinho. Sim. Tem um monte de gente ao redor. E, às vezes, ele pode estar achando que ele tá fazendo o negócio certo. Sim, não, eu concordo Mas ele tá 100%. errando. Concordo. Então, não, porque ele foi lá e mostrou. Então vamos fazer o seguinte: vamos lá junto com ele, Isso. vamos pôr a câmera do lado Show de dele bola. e vamos ver o que você está fazendo aí. Show de bola. Eu sou super a Esse que é o favor de negócio, fazer cara. isso daí, porque é o que eu tô falando. Qual que é a centralização da ideia aqui? A discussão é muito boa, porque as pessoas que estão indo lá Muito no canal boa. do André, tem lá Muito professores de topografia, tem uma topógrafa lá, inclusive, que está ajudando, contribuindo para desenvolver os cálculos, para explicar os experimentos. Por isso que eu falo que é interessante, você que é geólogo que manja dessa parte de topografia. Tem topógrafos também que participam. Uma geologia. Não, mas ali você tem um conhecimento bom de topografia. Ah, sim, mas a topografia, cara, ela tem uma limitação. A topografia, igual a geologia, ela tem vários níveis, entendeu? Certo. A topografia também, ela tem um nível de alcance dela, que você não pode pegar o topógrafo ele é bom para tal coisa. Às vezes ele não é, entendeu? Para estudar um terreno, para construir uma casa, Sim. o topógrafo é legal, porque eu estou Sim. mexendo nessa escala aqui. Sim. Agora, eu vou para uma escala de milhares de quilômetros, talvez não seja a melhor pessoa um topógrafo. Sem entendeu? dúvida. É por isso Vamos que eu... partir pro treino. É por isso, só para finalizar aqui assim que eu acho, rapaziada. Essa discussão ela é muito interessante, tem muitas variáveis aqui que podem ser discutidas. Questão da gravidade, Coitado questão do de teste Sergião. curvatura, questão que entra na Sergião só geologia queria do vulcão treinar. que o Sérgio citou. Tem a questão da topografia. Cada coisa sendo discutida, quando você junta todas essas ideias, você consegue tirar uma conclusão. Eu sou a favor disso. É da discussão, não se trata de pessoas. Eu Claro. não tô aqui pro Sérgio acreditar no que eu tô falando. Estou propondo outra? uma discussão de ideias. Não, Vocês dois não se odeiam. agora o É uma legal, discussão. isso aí seria legal. Agora, o que eu acho que vai acontecer, eu acho que não, cara. Porque tem problema dos dois lados e a galera não vai se bicar. Ser humano, o problema é o ser humano, no final das contas, Mas né? o legal seria, cara, vamos fazer o experimento de curvatura. Isso. A mesma coisa que os caras fizeram na Antártica. Isso. Levou o terraplanista e levou o outro.
Cara, vamos fazer um experimento de curvatura? Não é o globo fazendo aqui, o terra plana. Vamos fazer... Faz os dois juntos. Eu já falei Ao isso mesmo várias tempo. vezes lá na Tem minha... Eu que falei, ser assim. rapaziada, vamos deixar ego, briga de lado. Vamos pegar e fazer experimentação. É realidade. Tem que fazer Vamos fazer junto. junto. Pega ali, ó. Tira uma semana. Não precisa nem ser uma semana. 3, 4 dias. Ó, vamos pra tal lugar, numa praia tal. Vamos fazer ali, ó. Vamos registrar. Faz junto. Um do fazer lado do junto. outro. Um do lado Isso do aí. outro. Registra. Coloca ali quais são as variáveis. Mostra ali o dinamismo da atmosfera. Isso Mas aí o cara não começa a foi fazer feito cálculo com errado. pessoas Você vai ali falar, que defendem pô, o tá globo e a errado. Terra plana juntas. Aí, Mas pô. tem no YouTube registros de pessoas que acreditam no globo que foram lá e falaram, ó, Vão treinar. aqui é sendo provado. Treinar. Tem outro lá lado, Terra plana falando, ó, não exatamente. tem curva. Mas nunca foi feito assim, ó, os dois juntos ali. Isso aí. Ou Isso aí seja, seria legal. Isso Vamos seria legal. organizar isso, vocês dois vão juntos. Bora. nisso. E Aí. tô fechado, e é o seguinte, ó, a questão do sol da meia-noite também que o Sérgio colocou, só pra eu explicar. O sol da meia-noite é uma coisa também que nem eu tava falando, que o céu, ele é especulativo. O Sérgio aqui, ele falou que não adianta discutir sobre o céu o lance é geologia, Meu por lance exemplo. é geologia, Ele tá na cara. geologia. Meu lance Ótimo, é esse. eu acho show de bola porque o céu realmente não explica nada. Mas o sol da meia-noite é difícil de explicar na Terra Não é, plana. não é. Eu vou explicar ele aqui agora de uma forma bem objetiva. Aquilo lá pode ser explicado através de refração da luz. Não dá, cara. Dá. Aquilo lá que vocês falam, vocês já Dá. fizeram a conta? Dá, tem tudo, cara. A gente tem lá um tudo. arsenal, Então a gente... mostra a conta aí. Tem ué. tudo. Não, vamos... Temos que fazer É isso que eu tô esse- falando. isso, A não conta- adianta. Não, rapaziada, é assim, ó, não é uma conta, não é uma equação de sol da meia-noite, não é isso. A questão é que assim, ó, quando você olha pro céu, se você tem diversas camadas atmosféricas Ai, que são caralho. compostas por vários gases, você tem uma luz que avança por centenas, milhares de camadas e ela vai desviando nessa atmosfera, você propaga efeitos ópticos que são diferentes. Então, o fato de você ver um sol da meia-noite na Antártica, se é que é verdade, porque tem pessoas que também discutem e não sabem se o estavam vídeo... tudo lá. Não sabe qual que é o problema? Já, Porque já. Não, mas antes isso aí já fizeram foi vídeos... refutado. Não, mas sabe qual que é o problema? Eu vou te explicar onde está o problema. O problema é que antigamente Problema. já fizeram registro do sol da meia-noite lá na Antártica, só que depois foram lá e viram, o vídeo era montado, era fake. Caiu por terra. Isso aí mas Então, por isso que eu tô falando o desse negócio experimento aí agora. virou um negócio assim, uma especulação do caramba. Pessoas más intencionadas que estavam fazendo experimento, estavam burlando. Então, se a gente define que o céu não define a topografia Caraca. da Terra, a gente não pode usar um fenômeno óptico no céu que pode ser explicado por desvio Mas agora eu de vou luz explicar... para definir a forma da Terra. Agora eu vou explicar o lance das camadas atmosféricas. As camadas a Terra tem várias camadas atmosféricas. Por isso que quando você olha para a noite no céu, você vê a estrela piscando. Por que você vê a estrela piscando? Porque a luz da estrela, a estrela para a gente já está muito longe, ela é uma fonte pontual de luz. Quando ela atravessa a camada da atmosfera, e é aí que está o erro da galera que mexe com isso no lance que é da refração. Tem camadas da atmosfera, porque a refração você calcula, é um índice que você calcula usando a densidade de um lado e do outro e vendo para Aí, onde ó. que a luz vai. Então a luz ela pode desviar para um lado e pode desviar para o outro. Por que você vê a estrela piscando? Todo mundo vê a estrela piscando, certo? Por que você vê a estrela piscando? Quando a luz da estrela chega na atmosfera, ela começa. Na primeira camada ela desvia para um lado, na outra ela desvia para o outro, na outra ela desvia para o outro, para o outro. Quando a gente está aqui na Terra, esse lance de desviar a luz para um lado e para o outro é o que a gente vê a estrela piscar. Por isso que os grandes observatórios, eles soltam um laser, eles criam uma estrelinha falsa no céu, medem essa distorção toda e descontam quando observam, para tirar esse efeito da atmosfera. Entendeu? Já não tá Por que entendendo mais que nada. o planeta, quando você olha Júpiter no céu, Não ele não pisca. está piscando. E ele está fixo no céu. Porque o planeta, para a gente aqui da Terra, ele está bem mais próximo do que uma estrela e ele não é uma fonte pontual, ele é um disco. Então, vem luz de um lado aqui do planeta e luz do outro lado. E essa luz começa a fazer todo esse caminho na atmosfera. Só que essa boa parte desse caminho dela é cancelado. Aí é um negócio que a gente faz em análise de sinais, a gente estuda isso. Cria-se um ruído, porque a distorção atmosférica ela é um ruído. Quando você tem ruído de um lado e ruído do outro, boa parte desse ruído é cancelado. Cancelou o ruído, o planeta ele fica paradinho, entendeu? Então, se fosse do jeito que vocês falam, não, porque o Sol aqui ele tem um desvio. A estrela, eu tinha que ver a estrela aqui, mas ela não estava aqui. Ela estava sei lá onde, porque o desvio ia ser muito grande. O problema é que o desvio, a gente sabe exatamente qual é, porque a gente tem os observatórios que jogam aqueles lasers, criam a estrelinha falsa e a gente mede esse desvio com precisão, entendeu? Então, por isso que eu falei, cadê a equação dessa que o Sol vai
vai ter um desvio tão grande, se em observatório a gente não usa isso. Não, concordo 100%. A questão do sol da meia-noite eu acho interessante porque, assim, a princípio, é uma coisa que poderia ser explicado por um fenômeno de refração, mas é que nem você está falando. Você citou um exemplo aí de como isso é feito, como que vocês calculam com base numa estrela, num planeta, beleza. O sol já é um pouco diferente. A movimentação do sol em relação, inclusive, às estrelas do planeta também é diferente, né? A potência... Mas é a luz atravessando do mesmo jeito. Mas são luzes com intensidades diferentes, assim, uma movimentação a intensidade da diferente, luz não tem né? problema, porque o problema é o efeito que ela vai sofrer na atmosfera. Quando a luz do Sol chega na atmosfera, aí como o Sol ele é muito maior, vem luz de vários pontos dele. Por isso que se você pegar um telescópio aqui agora e apontar para o Sol, ele vai estar fixo, paradinho. Sim. Ele não vai estar cintilando nem nada. Porque como é luz vindo de vários pontos, isso aí vai ter todo um cancelamento desse ruído. A Lua, a mesma coisa e tal. Agora, objetos estão muito... Por isso que é legal você usar coisa que está muito longe. Porque aí vira uma fonte pontual. E a fonte pontual, a gente pode reduzir a luz da estrela a um raio. Isso que é fonte pontual na física. E aí, esse raio, a gente analisa ele. E por essa análise, a gente sabe exatamente qual é o grau de difração, de refração de cada camada da atmosfera. Entendeu? Resumindo da discussão, só rapidinho. Precisamos colocar os dois para fazer o teste. Cara, o tem teste muita de curvatura, coisa, tem eu muita acho que tinha que coisa. ter, porque tem os vídeos do André, a prova tal coisa. Tem os vídeos do sistemático que prova outra coisa. Tem o vídeo do outro que prova uma coisa. Sim. Cara, então tem que pôr esses dois caras juntos, vamos fazer o experimento junto, um do junto, lado né? do outro. Porque aí um está avaliando o experimento do outro. Ó, você está fazendo isso? Sim. Ah, peraí que eu vou fazer a mesma coisa que você. Porque um lance e você fala bem do negócio da ciência, qual é o lance da ciência? Se você faz um experimento, eu tenho que fazer ele exatamente igual ao seu e tem que dar o mesmo resultado. Isso, exatamente. Certo? Exatamente. Só que não é isso que está acontecendo. Não, Então, é que o que tá. Aonde que está? Tem um erro? Não, aí que tá. Tem Minha um erro terra de é plana. equipamento, se tem um erro de Tudo. medida, se tem, claro, qual sim. que é o erro que está acontecendo. Porque se eu chegar aqui, estou olhando aquela planta ali, ela é verde. Beleza. Você está olhando a planta, ela é verde, você vê, cara, a planta é verde. Acabou, fim de papo. Agora eu trago outra pessoa e falo aqui, aquela planta não é verde, ela é vermelha. Exatamente, já mudou alguma coisa. Qual que é o problema? Será que ela tem problema na vista? Vamos analisar a vista dela. Pô, ela tem, entendeu? E o que a internet quer saber? Vocês dois não têm nada um contra o outro. Contra? Jamais, cara. Que é Literalmente isso? isso. Não. Não, é. Já é good guy, Eu acho que a guys. discussão é essa aqui. Até isso aí fica até de exemplo pra galera da internet, cara. É isso. Eu acho que a discussão é nesse lance da ideia, cara. Eu não preciso vir aqui xingar o Super Xandão, nem ele me xingar, entendeu? A gente conversa das ideias. Sem Ele dúvida. tem as ideias dele, as dúvidas dele, talvez, entendeu? Eu tenho as minhas ideias, pela minha experiência, contra o tipo de trabalho que eu faço e tudo. E aí a gente vai. Agora, experimento físico, você tem que ter um cara avaliando, porque eu faço de um jeito, dá uma coisa. Se eu fizer e der outra coisa, algum problema tem. Alguma O coisa sem próprio, problema. se eu não me engano, o próprio Einstein, acho que falou há muitos anos atrás do buraco negro. E só foi descobrir Só agora. ser Ou descoberto seja, 100 anos até depois. É ser isso descoberto, não tem como você... O lance provar. que eu quero frisar aqui é o seguinte: nós temos aí coisas que são pontuais e muito interessantes, que, do meu ponto de vista, é o centro da questão. O globo se sustenta na questão da curva e da gravidade. Nós temos que discutir pontualmente sobre isso. Se existe curvatura ou não, como que a atmosfera se comporta de fato, se ela está dentro dos parâmetros que o globo coloca, que é uma coisa que, como eu já falei no começo da conversa, isso está sendo provado, está sendo mostrado o contrário através da experimentação. Aí entra a questão de discutir, as pessoas deveriam discutir, apontar aqui supostos erros de avaliação, se tem alguma variável que não foi incluída, se alguma variável crazy, foi mano. mal avaliada. Boa. As equações Maravilhoso. matemáticas precisam também ser revisadas, aplicadas para ver se tem alguma variável ali que está contaminada, às vezes um erro que é colocado como constante, mas não é constante. A proposta nossa é exatamente essa. Só que a diferença é que lá no canal do André, canal Além do Horizonte Optical, é o nome do canal dele, ele mora nos Estados Unidos, inclusive. Ele faz os experimentos, ele sai a campo fazer experimento. Então ele vai registrando e vai discutindo. E que nem eu falei, as pessoas vão lá e discutem sobre isso. Que nem você falou da questão do sol da meia-noite. Bacana pra caramba o sol da meia-noite. Pode ver que eu não vou chegar aqui pra você falar, não, tem aqui, eu vou provar pra você que é possível. Não, mas existem especulações, existem ideias pra tentar definir esse fenômeno. E aí entra a questão de refração da luz e também a questão da refração, ela não é só interessante pra discutir sobre os astros. tô num Tem uma episódio de questão Big Bang também Theory. que aí a gente pode deixar isso pra um outro vídeo, porque esse assunto rende muito. Ó. A gente vai ficar
ficar aqui muito tempo falando. É isso que eu tô falando. Tem Vamos muita pro coisa pra treino, falar, porque... muito. O Sérgio é que é a Vai primeira vez que a treinar gente ainda. tá aqui trocando ideia, então é tanta coisa, cara, Tem que a gente muita vai. coisa pra falar, A gente tá ó. até falando de modo meio atropelado, entendeu? Eu peço até desculpa por isso, mas é só pra tentar contextualizar um pouco, pra vocês entenderem a dimensão de tudo isso, sabe? Não é uma coisa tola, esdrúxula. Tem ali coisas pra serem observadas e deveriam ser discutidas de forma Cara, séria. não, o experimento, isso aí eu concordo, tem que fazer, entendeu? Tanto que eu gostei muito dos caras que foram lá fazer o experimento só também. É legal, levaram outra pessoa. Porque, cara, vamos ver o que vai acontecer com o experimento, tá? É isso, cara. Eu acho que o experimento de curvatura, de qualquer experimento que você vai fazer, tem que ter uma pessoa avaliando, tem que fazer... Cara, vamos pegar aqui, vamos reproduzir exatamente o que ele fez e vamos ver o que acontece? Sim. Pô, se bateu, bateu, cara. Seu experimento tá certinho e tal. Pô, não bateu, ó. Isso aqui tinha que ser desse jeito, você mexeu. Isso aqui você usou tal coisa, tá errado. Sim, com Então, certeza. Isso é a mesma Sérgio coisa, é um o lance ponto, do né? O lance isso do aí a gente tá experimento de é isso. acordo. Porque senão eu faço um experimento da minha casa, entendeu? Com certeza. E Acabou, aí- vira regra, vira... Não pode. existe isso, não. Por isso sem que a dúvida. ciência não é assim. Não existe Por isso, que mas a o ciência Xandão tem que tava ter defendendo a isso até agora, né? repetitividade que a Sem gente dúvida, chama, sem entendeu? dúvida. Bacana. Bom, se um Cara, dia você vamos quiser, Sérgio, treinar? inclusive, a gente pode participar de uma live lá no meu canal, tá livre. Eu só quero dizer aqui também que o Roberto Isco e o André, eles gostam de você, acham você gente boa, já chamaram lá pra conversar. Quem tiver disposto a participar de qualquer discussão sobre esse assunto, o canal do André tá livre pra ir lá. Qualquer pessoa, puta, vai um monte de gente da hora lá conversar, matemáticos, é bacana pra caramba. Quem quiser ir lá conversar, ver os experimentos, trazer experimentos novos, é muito legal. Eu sou a favor disso daí. É justamente disso, desse coleguismo saudável entre as pessoas, sabe? De sim, ideias, tem que ter, entende? Pô, os caras É iam isso, treinar e não. não Eu só gravam, pedi, nem eu deu quero tempo de levar gravar. vocês lá pra ver. Eu quero Vamos levar o ver lá, Xandão já pra ver ver um tudo. foguete. Não, o Xandão tá convidadíssimo aqui Pô, para ir eu pro fecho. Texas pra gente ver o Starship. Só vamos. Olha que Só vamos, eu tô fechado. Vamos lá registrar. Ó. Bora treinar agora então? Bora. A parada é louca, rapaziada. Vai tomando.